cumprimentar a nossa primeira convidada desta tarde, então a doutora Margarida Soares, coordenadora do núcleo da Nuvem Vitória do Hospital de São João, no Porto, obviamente. Olá, muito boa tarde. Doutora Margarida, é com muito prazer que a recebemos em nome deste projeto. Algumas pessoas já conhecem, outras não conhecem tão bem. Antes de mais, queria que me dissesse só em traços gerais o que é este projeto, porque depois vamos ter a oportunidade de ver um vídeo e eu acho que é um vídeo que vale a pena as pessoas lá em casa verem. Olá, boa tarde. É com muito prazer que estou aqui a representar a Associação Nuvem Vitória, que é um projeto inovador a nível nacional, que é um projeto que consiste em contar histórias todos os dias, de segunda a sexta, nas pediatrias dos hospitais ou de algumas instituições. O nosso objetivo é com que as crianças que estão hospitalizadas ou institucionalizadas tenham uma maior tranquilidade no seu sono, tenham um sono melhor e tenham uma noite mais tranquila. E então surgiu o projeto Nuvem Vitória, porque era algo que não existia no nosso país e tem sido um sucesso este projeto, sem dúvida. Portanto, vamos ver um vídeo ilustrativo deste projeto e depois vou perguntar tudinho aqui à doutora Margarida. Começamos com um projeto piloto, 12 camas com apenas 28 voluntários, mas a partir do momento em que acabamos o projeto piloto tivemos que duplicar não só o trabalho que fizemos neste hospital, no Hospital Santa Maria, mas também o número de voluntários. A seguir foi uma questão de ir constituindo equipas e núcleos, portanto, a seguir formamos 60 pessoas no Porto, desenvolvemos uma parceria com um hospital na cidade invicta, depois começamos a fazer a formação em Vila Franca de Xira e a seguir parte da equipa que já estava formada juntou-se para abrirmos o Hospital de Alcoitão. Portanto, isto ultrapassou claramente as nossas expectativas. Fundamental para este crescimento têm sido as parcerias com várias empresas que nos têm dado apoio, mas importante é que os parceiros confiam em nós, ou seja, confiam em nós não apenas com os seus produtos, com a oferta de donativos, fazem formação connosco à volta da questão do bem-estar e do sono, mas confiam em nós sendo também voluntários connosco. Há um enorme orgulho em boa hora, termos acolhido o projeto piloto, temos dado todas as condições, penso que conseguimos dar todas as condições para que o projeto crescesse e consideramos os voluntários e o projeto como uma parte integrante nossa. Foi um dos projetos mais tocantes. Eu próprio tive a oportunidade já de acompanhar algumas vezes os voluntários no terreno, enfim, nos quartos das crianças. Eu próprio já me disponibilizei, precisa de encontrar um bocadinho de tempo para fazer a formação e também ser voluntário pelo menos uma noite por semana. O facto de ser à noite foi de facto também muito motivador. Obviamente reconheço que ficamos com alguma curiosidade, como é que vai resultar à noite? As crianças chegam ao fim do dia tão cansadas, os profissionais estão em mudança de turno, como é que vai ser à noite? E tem sido fantástico. Ou seja, eu acho que não resultaria tão bem noutra parte do dia. Eu acho que este projeto surge de uma vontade de fazer algo diferente e algo novo em Portugal. As pessoas que aderem a este projeto sentem o projeto como sendo um projeto delas. E, portanto, nós estamos muito entusiasmados porque o projeto tem crescido não só ao nível de voluntários, mas tem crescido no enriquecimento de cada voluntário. Nós vemos que os voluntários querem ter mais formação, muitas vezes eles desafiam-nos a nós desenvolvermos formações diferentes e, portanto, eu penso que este projeto tem crescido não só em número, mas também uma certa qualidade do ato de contar a história, do ato de conhecer melhor as histórias, as crianças, os ambientes hospitalares. Nós estamos perante uma criança que tem uma faixa etária e dentro dessa faixa etária equilibramos o nosso discurso e as nossas histórias para essa criança. E, portanto, esquecemos claramente o que é que está aqui em causa do ponto de vista médico. Sabemos, entre aspas, que o objetivo é que aquela criança possa, com os seus familiares, sair do hospital, portanto, saudável, que é isso que se pretende. Assim que a história começa, aquela criança é uma criança igual às outras, nós esquecemos tudo o resto, porque elas nos fazem esquecer tudo o resto. Portanto, aquela percepção de que eu vou ser muito sensível e não vou...
é igual. Aquelas crianças são, a partir do momento que a história começa, iguais a quaisquer outras. Eu trago um saco cheio de histórias, sempre. Independentemente de saber quais é que são as crianças que vêm, que estão cá para as ouvir. E tenho um bocadinho de tudo, não é? Eu, antes de contar uma história, procuro falar com a criança para saber o que é que ela gosta, o que é que não gosta e encontrar dentro do saco ou do sacão uma coisa que lhe possa agradar ou que seja uma surpresa para ele. Saber estar com a criança e com a família que a acompanha, ou se a criança estiver sozinha, também saber fazer uma abordagem, saber estar, saber estimular ou não conforme o momento e, sobretudo, garantir que no final a criança tem o seu momento de descanso. Nunca pensamos que ao fim de um ano tivéssemos lido mais de 8.000 histórias e tivéssemos dado mais de 3.200 horas de voluntariado. E isto é que é uma grande vitória. A verdadeira vitória é esta. É sabermos que 8.900 vezes tivemos um sorriso de uma criança, um sorriso de um pai ou de uma mãe que estava a ouvir aquela história e que conseguiu, nem que fosse por 5 minutos, esquecer-se que estava no hospital e descer o nervosismo, serenar, alguns deles conseguirem adormecer connosco. Fui percebendo que houve pais que se tornaram voluntários, também fui percebendo que as redes sociais têm um pouco este efeito, que houve uma série de pessoas, até minhas conhecidas, que procuraram saber como é que era e se podiam, e ficaram também eles com uma nota acrescida de felicidade ao perceber que o projeto encaixava na sua vida profissional e encaixava até na sua vida familiar, ou seja, o tempo que tinham para dar era genericamente ao fim do dia ou à noite. E o projeto também vinha um pouco de encontro a essa disponibilidade. E, portanto, tenho plena noção que o projeto irá crescer a nível nacional, é muito também com aqueles que foram destinatários e depois eles próprios passam a integrar, neste caso os pais. A minha Maria esteve internada estivemos internadas durante 11 dias e inscrevi-me porque percebi que aquilo não é só as crianças que estão internadas, os pais também estão, não é? E nós estamos ali num momento de angústia e os 5, 10 minutos que a Nuvem Vitória conta uma história, efetivamente é como se recebesse um bocadinho de ar, um bocadinho de oxigênio. Eu conheci a Nuvem Vitória aqui, diretamente, quando a Margarida esteve internada. Nós passávamos aqui 24 horas com ela, com as mesmas pessoas, e chegar alguém novo, alguém que trazia o cheiro da rua, a vontade de estar ali connosco sem nos conhecer, acabava por ser muito motivador. E nós também esperávamos por esse momento, nem que fosse pelo facto de ver a felicidade dela e de ela estar à espera e de nós conseguirmos estar ali naquele momento mais de descontração, porque arranca sempre um sorriso, arranca sempre uma questão de conta mais uma história, e a minha Margarida é uma menina que pedia muitas histórias e, portanto, era um momento muito bem passado. E gostávamos, enquanto equipa, que cada capital de distrito tivesse um núcleo da Nuvem Vitória. Portanto, que pelo menos um hospital em cada cidade portuguesa, grande cidade portuguesa, tivesse um núcleo de contadores de histórias. Não há nenhuma criança que não goste de uma história, não há nenhum adulto que não goste de contar uma boa história e não há ninguém que não goste de passar uma boa noite de sono. Portanto, quando juntamos estes ingredientes, temos tudo aquilo que precisamos e depois a vontade dos voluntários de estarem disponíveis 2 noites por mês, 2 horas nessas noites, a contar histórias e que transportam as crianças para outros universos para além das 4 paredes de um hospital. Vitória, Vitória, acabou esta história. E claro que este é um projeto, uma ideia que emociona quem tem filhos, quem não tem filhos. Vou passar a palavra à doutora Margarida e explicar um bocadinho melhor que forma é que se pode ajudar, porque de facto eu acho que isto deve ser uma ajuda. Isto é uma ajuda, sem dúvida, é um projeto que tem muita especificidade, por ser em ambiente hospitalar, tem um conjunto de regras que
que têm de ser validadas pela administração e pela equipa médica de enfermagem, mas é um projeto enriquecedor para nós voluntários, porque efetivamente nós chegamos todas as noites às pediatrias e encontramos pais cansados, desmotivados e crianças muitas vezes com ar sofredor e desgastados. E nós, quando chegamos, marcamos um bocadinho a diferença. Aqueles minutos que estamos com eles, aquela nossa partilha da história, que muitas vezes até são eles que escolhem, dos livros que nós voluntários levamos, faz a diferença. Muitas vezes conseguimos retirar um sorriso, conseguimos retirar um beijo, o que quer que seja. Claro que um beijo nunca é com o toque, porque nós não podemos tocar nas crianças, mas eles atiram-nos um beijo e nós saímos lá, damos tão pouco e trazemos tanto. E aqueles pais também recebem-nos de braços abertos. É bom, é gratificante receber este carinho daqueles pais que estão ali. São muitas horas, não é? São dependendo, muitas horas. obviamente, das patologias, mas são muitas horas. E desde que idades é que a Nuvem Vitória já pode fazer a diferença e ajudar? A partir de quando é que acham que eles compreendem e recebem isso? Nós contamos histórias desde os recém-nascidos até aos meninos de 18 anos. E vamos tendo receptividade, porque nós achamos que mesmo os bebês percebem, eles entendem que está ali alguém diferente, que está ali uma voz ou um som distinto. Claro que não vai compreender a história, como é óbvio, mas marcamos a diferença. Claro que para nós a receptividade não é tão grande como uma criança de 6, 7 anos, que conseguimos perceber o feedback imediato da história que contamos, mas nós desde bebés de 2 dias até crianças de 18 anos, crianças que não são crianças, são adolescentes, e cuja receptividade não é ser muito boa. Não, eu já sou crescido, já não... Mas não gostas de histórias. No fundo é como as crianças normais, não é? Não é porque está doente exatamente, que é exatamente a mesma reação que teria um adolescente. Não é? E um adolescente, a reação que tem connosco, teria com outro contador de histórias noutro ambiente que se encontrasse. Mas eles acabam por querer e por ouvir e depois no final até gostam. Mas a primeira reação é não quero história. Agora, são sempre histórias que depois passam uma mensagem positiva, há alguma coisa, algumas mensagens subliminares de resistência, que passam esperança, ou são histórias aleatórias de qualquer tipo, histórias que gostem de contar? São histórias aleatórias. Nós, no fundo, é precisamente serenar e acalmar aquelas crianças, levar, no fundo, uma lufada de ar fresco para aquelas crianças e para aqueles pais que estão lá internados. Esse é o objetivo principal. Essas histórias são histórias que cada voluntário tem no seu saco. E nós perguntamos, interagimos com a criança, tentamos ir de encontro aos gostos da criança e contamos a história que ele quer ouvir naquele momento. Não temos nenhuma mensagem educacional, digamos assim. Queremos transmitir com a história, queremos efetivamente marcar a diferença e, no fundo, tornar aquele pequeno momento um momento de serenidade, tranquilidade e até, quem sabe, de alegria dentro das condições que estão. Exatamente, e que também os reporta um bocadinho a um ambiente mais de casa, não é? E familiar, porque, de facto, quando as crianças passam muito tempo em ambiente hospitalar e, de facto, às vezes nós temos que ir ao hospital por algum motivo, vai-se a consultas, mas, de facto, estar muitos dias, passar muitas noites em ambiente hospitalar, sabemos que não se apaga a luz quando se quer, não se está tudo em silêncio quando se quer, portanto, de facto, o ambiente hospitalar tem que ter um impacto, e esta é uma forma também de, se calhar, minorizar esse impacto menos positivo, não é? Sem dúvida, é mesmo isso. Nós tentamos ser diferenciadores e que eles tenham ali um escape. E é gratificante que muitas vezes não é só os meninos que têm o escape, mas também os pais. Os pais esperam por nós. Os pais gostam de ouvir as histórias. Às vezes nós sentimos que estamos a contar a história para o pai ou para a mãe que está a acompanhar aquela criança e não propriamente para a criança. Isso é muito bom, porque sentimos que estamos a marcar a diferença. E muitas vezes estamos a contar a história e no final a criança vira-se para o pai: papá, podemos levar a Nuvem para casa para ela contar histórias? E nós dizemos, nós não podemos ir, mas o papá pode continuar a contar as histórias. Isso é muito bom, é sem dúvida fantástico. É verdade, sente pela sua experiência pessoal que as próprias crianças dão muita força aos próprios pais, nestas alturas? Sem dúvida.
Às vezes é engraçado chegar e ver que os pais estão efetivamente agastados e a criança, que é quem está internada, está cheia de vida e acho que com a nossa presença parece que ganha outra energia. Isso é muito bom. Agora, naturalmente, é um trabalho que tem imensos prós, mas depois também há dias que vos deve custar mais um bocadinho. Há situações mais que para os voluntários, não é? Muitas vezes vos tocam e isso é natural, porque também é por terem essa sensibilidade que também estão a fazer aquele trabalho. Nesses dias, como é que conseguem lidar e dar a volta? É assim, nós durante a ação vamos sempre em dupla. E quando há uma criança ou outra que nos toca mais e estamos a contar a história, tentamos puxar a nossa dupla para ela dar sequência à história, enquanto nós tentamos nos recompor. Portanto, um trabalho de equipa, não é? É um trabalho de equipa que é fundamental. A equipa é sempre fundamental, não é? E depois, quando termina a ação, então depois aí, no caminho para casa, descarregamos toda aquela ansiedade, toda aquela emoção que teve contida durante o conto da história. Agora, qualquer pessoa, por exemplo, pessoas que nos estejam a ver em casa e que tenham vontade de participar, qualquer pessoa pode ser voluntário deste projeto. A ideia é que este projeto se espalhe pelo país, não é? Certo. Tem que ter pelo menos 21 anos. E tem que ter um certificado de registro criminal limpo, que é aquilo que nós exigimos, e depois ter vontade de contar histórias, ter vontade de espalhar magia. E a partir daí depois faz uma formação. Todos os nossos voluntários fazem formação. Há uma formação específica. Formação obrigatória. Ninguém começa a fazer voluntariado sem previamente fazer uma formação, que é intensiva, normalmente são 2 dias, em que é explicado todo o funcionamento do projeto, todas as condições que têm de ser cumpridas, todos os procedimentos devem ser obedecidos. E depois também explicam como é que se pode contar uma história, sendo que contar uma história é aquilo que depois mecanicamente aparece no momento em que entramos num quarto e deparamos com uma criança. Se nós estivermos efetivamente dedicados àquele projeto, que os nossos voluntários estão, efetivamente, as coisas fluem naturalmente, e contar história, que é muitas vezes quando o voluntário entra, é o bichinho, depois torna-se a parte mais fácil do voluntariado. Por outro lado, é importante que estas crianças que passam muitas horas em ambiente hospitalar, que também conservem este gosto pela leitura, pela narrativa oral, não é? A interatividade de comunicação é sempre importante manter, não é? Porque senão há um isolamento a esse nível que também não é bom. É verdade. E isto permite-lhes, no fundo, terem contacto com a leitura, e com as histórias que acabam por estar um bocadinho esquecidas durante aquele período que estão lá internadas. E acontecem situações engraçadas. Há muito pouco tempo, na pediatria de São João, estava uma menina internada e a determinada altura ela estava a fazer os exercícios de matemática e estava com uma dúvida. Nem a propósito, ela andava no 3º ano do 1º ciclo e a voluntária era professora do 1º ciclo. E a determinada altura, antes de começar a história, a voluntária pura e simplesmente explicou-lhe e esclareceu as dúvidas que ela tinha de matemática. Portanto, acabou por ser também educativo. E certamente ela nunca irá esquecer que teve uma voluntária de um projeto chamado Nuvem Vitória, que não só lhe contou uma história, como também lhe tirou dúvidas de matemática. Agora, nenhum projeto se faz sem parcerias, e ouvimos ali falar também das parcerias. Sei que em breve vão ter aqui uma campanha especial ligada a uma marca também que vos quis ajudar. Tivemos, foi durante o Natal, tivemos um grande parceiro, que foi o Lidl, que durante o mês de Natal, através do Bolo Rei Favorina, que depois tornou-se o Bolo Rei Favorita, o mais conhecido Bolo Rei do Sonho, em que por cada compra de um Bolo Rei revertia €1 a favor da Associação Nova Vitória. Com essa campanha fantástica que o Lidl fez, no âmbito também do sono, que é uma dos temas que eles apoiam e incentivam, conseguiram angariar €146.000, que entregaram à Associação Nova Vitória no passado dia 15 de março, que era o Dia Internacional do Sono, e entregaram-nos essa quantia simpática que nos vai permitir, efetivamente, alargar
o projeto a mais 10 instituições até ao ano 2020, o que vai permitir... Todos os principais hospitais são os vossos principais alvos? É por aí que querem ir? Nós queremos tentar percorrer e encher estes hospitais de nuvens. Claro que vamos começar pelos principais, neste momento estamos São João, Santa Maria, Vila Franca de Xira, Alcoitão, e com a ajuda do Lidl abrimos Braga no dia 15 de março. Neste momento já está a decorrer o recrutamento para o Hospital de Leiria, será o próximo hospital em que a nuvem estará presente, e até 2020 estaremos em mais hospitais deste país. E se não fosse a ajuda deste nosso parceiro e de todos os outros, não era possível. Não seria possível. Para que as pessoas entendam porque é que o dinheiro é importante para este projeto. Porque pode haver pessoas que, a título pessoal, queiram ajudar. Este dinheiro é fundamental para a formação de todos os nossos voluntários, que é cara. Todos os nossos voluntários temos um seguro, é preciso pagar o seguro. E é preciso depois todas as despesas normais e decorrentes do funcionamento de uma associação. Mas, essencialmente, formar voluntários e pagar os seguros de todos os nossos voluntários é, sem dúvida, algo que o dinheiro dos nossos parceiros nos permitirá alargar a nível nacional este projeto. De resto, qualquer dúvida que tenham, podem aceder ao site online www.nuvemvitoria.pt. Tem lá tudo explicado, todas as informações, a forma como podem contactar-vos. Certo. Tem lá uma ficha de pré-inscrição, podem preencher se quiserem se candidatar a voluntários e depois, oportunamente, serão contactados para dar feedback sobre a aceitação da sua candidatura ou sobre a evolução de algum processo que esteja em curso de recrutamento de voluntários. Muito bem, uma última pergunta para fecharmos. Tem, da sua experiência, já houve, espero eu, não é, várias crianças que depois saem do hospital, graças a Deus, com saúde. Já tiveram, depois têm um retorno dessas crianças que saem? Aqui no Porto ainda não tivemos esse retorno, porque só vamos fazer um ano na próxima terça-feira. Ainda estamos num projeto muito recente, Sim, não é? Apesar do projeto já existir desde 2017, mas nasceu em Santa Maria, aqui no Porto ainda não tivemos o feedback de quem saiu e voltou. Tivemos o feedback de pais que nos reconhecem na rua do projeto, e isso é muito gratificante, porque vêm ter connosco e relatam o momento que viveram. Sim, isso é retorno, obviamente. É retorno. Muito não bem. da criança, mas dos pais, é gratificante. Muito bem, muito prazer em conhecê-la. Obrigada à doutora Margarida Soares aqui pela presença no consultório. Nós seguimos para intervalo. A seguir recebemos o enérgico doutor Ricardo Veloso. Até já.